Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre pressão, uma grandeza muito importante no estudo dos fluidos e na realidade até no estudo da mecânica da nossa vida, de vários sistemas mecânicos mesmo ao nosso redor. Nos interessa determinar a pressão exercida numa superfície, por exemplo, a pressão exercida num objeto e assim por diante, né? Então, basicamente, a gente fala do nosso sangue, que é um exemplo clássico, quando a gente tem a pressão sanguínea, né? A sistólica, etc. Então, você tem a pressão de bombeamento do sangue pelo coração. A gente tem pressão atmosférica e a pressão atmosférica varia, ainda que muito pouco, ela varia de um dia para o outro, né? Então a gente tem zonas de alta pressão, zonas de baixa pressão, então a pressão que a própria atmosfera exerce sobre nós, a pressão que um reservatório de fluido faz sobre a parede, né? E a força principalmente que esse reservatório faz sobre a parede, a gente vai aprender a calcular isso. Então, mais um exemplo onde a pressão e a força são essenciais, e o caso até dos pneus. Então tem várias situações no nosso dia a dia onde a gente calibra pela pressão. Então a pressão de um balão, a pressão do pneu da bicicleta, a pressão do pneu do carro e assim por diante. Então a pressão, pessoal, ela é uma relação, para a gente começar a nossa discussão, uma relação entre a força normal aqui aplicada e a área onde essa força se distribui, né? Por exemplo, se eu empurro a minha mão aqui com esse dedo, ó, a força que eu faço tem uma área de atuação, a área de atuação dessa força. Então a pressão, ela é uma grandeza escalar, ela não é vetorial, que relaciona justamente a força e a área onde essa força é aplicada. Então eu tenho uma força aplicada numa determinada área e a pressão é simplesmente a razão entre o módulo dessa força, tá? Porque ela não é vetorial, a pressão é uma grandeza escalar, então eu simplesmente relaciono o módulo dessa força e o módulo da área que eu tenho aqui, tá bom? Então, F é a força em Newton, tá, pessoal? Unidade do SI, a área de aplicação em metro quadrado no SI, e a pressão, ela vai ser um escalar que se mede em Newton por metro quadrado, né? Faz sentido. Ou seja, de novo, gente, entendendo a lógica da coisa, Newton por metro quadrado, quantos newtons de força para cada 1 metro quadrado de área onde essa força está distribuída ali. Tá? Então a pressão é isso, é como se fosse uma densidade de força, entre aspas, ou seja, quanto de força é aplicada por unidade de área numa certa superfície. Então a pressão se mede em newton por metro quadrado e essa unidade se chama Pascal, tá? Então vocês vão ouvir muito essa expressão. Então Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, que é a unidade do SI, do Sistema Internacional, para pressão. Se precisar converter eventualmente, você tem a área em centímetros, as unidades em centímetro, fez a área em centímetro quadrado, lembra que na fórmula para usar a pressão em Pascal, a área tem que ser em metro quadrado, então 1 metro quadrado é 10.000 centímetros quadrados, tá? Então se precisar fazer a conversão aí, regrinha de 3 para que te quero, só usar essa relação. Gente, cuidado, né? Pressão não é sinônimo de força, então esse momento é muito importante a gente destacar, porque tem gente que acha que pressão é força. Pressão não é força. Pressão se relaciona com força, mas também se relaciona com a área de atuação. Então eu tenho um exemplo bem clássico aqui, gente, que é imediato para você perceber a diferença entre pressão e força. Por exemplo, ó, eu tenho uma taxinha, deixa eu pegar aqui, uma tampinha de caneta só para mostrar, e eu seguro entre o meu, tá assim, né? Entre o indicador, que tem a pontinha da taxinha, e o polegar, que tem a cabeça aqui, né? Da taxinha. Se a taxinha está parada, pessoal, está em repouso, desde das leis de Newton, aí, física básica de mecânica, a gente sabe que se ela está em repouso, a força resultante sobre a taxinha é zero. Ou seja, a força que o indicador faz na taxinha e a força que o polegar faz na taxinha, de um lado e de outro, são iguais. Então, por ação e reação, as forças que a taxinha aplica nos dedos também são iguais. Ou seja, as forças trocadas com a taxinha e os dois dedos são as mesmas forças, tá? Porque ela está em repouso, a força resultante é zero. Não é difícil ver isso. Então, a força no indicador é igual à força no polegar, em módulo, tá, pessoal? São iguais as forças.
Se isso é verdade, a pergunta é, se eu começo a aumentar a força, aumentar, onde que fura? Bom, fura no indicador. Por que isso? Porque a área, pessoal, de contato aqui, ó, é muito menor que a área de contato aqui. Então, como a área do indicador é menor que a área do polegar, a pressão exercida aqui no indicador é maior que a pressão exercida no polegar. Guarde isso, porque pressão não é força. Pressão se relaciona com força, mas também com área. Então, uma força grande pode gerar uma pressão pequena, depende da área. Uma força pequena pode gerar uma pressão grande, depende da área. Então, pressão não é força, pela milésima vez. Esse exemplo é clássico para mostrar a diferença entre força e pressão. E se você tiver, por exemplo, uma força inclinada, né, atuando de forma oblíqua aqui na superfície, pessoal, e quiser calcular pressão de compressão aqui na superfície, você sempre tem que considerar a força normal, tá? A força perpendicular à superfície. E é por isso que não interessa a direção e o sentido da força para a gente saber a pressão de compressão. É sempre a componente normal dela. Então, pressão é escalar. Eu não defino direção e sentido da pressão. Eu defino o módulo da pressão comprimindo a superfície. É basicamente isso. Tá? Então você teria que pegar essa força, ó, e decompor, usar as regras de vetores que você já aprendeu alguma vez na vida, decompor aí, usar um ângulo aqui para decompor essa força e pegar só a componente normal, a componente Y, por exemplo, dela aqui, e aí você divide o módulo dessa componente pela área da superfície onde ela se atua, onde ela é aplicada, e aí você vai ter a pressão que essa força original gera ali, a pressão de compressão na superfície, tá bom? Então, pessoal, pressão é escalar. Tá? Aqui vão ver exemplos, ó, de relação de pressão. Vocês veem que isso aqui acontece muito em demonstrações curiosas, né? O cidadão deita numa cama de pregos afiados, ou a gente sobe em cima, né, com o pé aqui, ó, um monte de prego. Por que não fura? Se deixasse um prego só, furava, pessoal. Se deixasse um prego só aqui, furava. Mas como são muitos pregos, a área de atuação da nossa força, nessa soma das áreas de todos os pregos, acaba gerando uma pressão pequena. Então, colocar vários pregos acaba gerando uma área maior, e uma área maior acaba gerando uma pressão menor. Por isso que a gente não morre perfurado numa situação dessa. Mas, repito, se tivesse um prego só, um abraço. Aí a área de contato é muito pequena, vai gerar uma pressão muito grande e a gente ia se ferrar, tá? Outro caso clássico aí da areia movediça, tá, pessoal, que existe em pântano, pode acontecer isso, ou até misturas adequadas de proporção entre areia, tipos de areia e água, acabam gerando essa condição de a gente ir afundando ali na areia. Se acontecer isso, tá, é uma situação relativamente perigosa, difícil de sair, não é simples. Se não tiver alguém para ajudar, pode ser bem complicado sair de uma situação dessa. Você deitar. Tá? Então fica a dica, pessoal. Se você passar por uma situação dessa, ficar complicado, tente se deitar o mais rapidamente possível. Porque quando você faz isso, você deita, você aumenta a área de contato do seu peso, que é a sua força, né, sobre o solo, você aumenta a área de contato, e aumentando a área de contato você diminui a pressão que você exerce contra o solo. E aí você sai rolando. Tá? É muito mais seguro você fazer isso do que deixar chegar numa situação como essa aí. Então, outra situação em que a pressão é importante, né? Outro exemplo, gente, se eu tenho aqui 3 calçados, né? Esse calçado, esse aqui com a ponta e esse aqui calçado de neve, e a mesma pessoa calçar os 3 calçados, a força que ela exerce no chão é a mesma. Então isso é importante de novo a gente destacar, né? A força que ela exerce é a mesma, é o peso dela. Só que a área de contato, olha, essa aqui é bem grande, ó. A área de contato dos 3 sapatos com o solo não é a mesma. Então a pressão que a pessoa exerce no solo depende do tipo de calçado que ela usa. Esse aqui é muito mais fácil afundar na lama do que esse aqui. Vai gerar uma pressão muito menor, né? Porque tem uma área de distribuição do peso muito maior, né? Então, gente, esse exemplo aqui deixa bem claro, né? Pressão não é força, essas coisas não são sinônimos. Pressão tem a ver com força e área de atuação dessa força, para a gente deixar bem claro.
Bom, pessoal, outro comportamento da pressão que faz com que ela seja uma grandeza escalar é que a pressão no interior de um fluido, até então eu estava falando de pressão mecânica, né, força por área, agora eu estou falando de um fluido, então se eu boto um balão no ar, encho um balão, boto aqui na atmosfera, a própria atmosfera exercendo pressão, que é um fluido, o comportamento dessa pressão, guarde bem, tá? Ela é compressiva nos pontos internos ao fluido. Então, se o meu balão está no ar, a tendência aqui da pressão atmosférica, a pressão do ar, é comprimir o balão por todos os lados, inclusive por baixo. Tá? Então, a pressão no interior de um fluido é compressiva. Num ponto dentro de um fluido é compressiva. Se eu boto um objeto dentro de um fluido, esse fluido tende a comprimir o objeto pela pressão que ele exerce. Tá bom? E se eu quiser a pressão nas paredes que encerram o fluido, ou seja, que limitam o fluido, aí a pressão é expansiva. Então esse fluido tende a se expandir. Tá? Então se eu tenho aqui o balão, a pressão do gás dentro do balão tende a expandir o balão, enquanto a pressão do ar lá fora tende a comprimir o balão. Tá? Então isso acaba gerando um certo equilíbrio. Quando eu boto mais ar ali dentro assoprando, o balão cresce até que equilibra, né? essa força de compressão externa e a força de expansão interna do ar que tem ali. Tá? Se eu botar inclusive no vácuo, numa câmara de vácuo, sem ar aqui em volta, o balão cresce e estoura. Tá? Porque não tem essa força de compressão externa. É legal a gente pensar isso. Então, pessoal, a pressão num ponto dentro de um fluido é compressiva, ela comprime aquele ponto. A pressão nas paredes é expansiva, então esse fluido tende a expandir. Uma curiosidade, um experimento bem legal que vocês podem fazer em casa para ver que isso aqui realmente funciona, é pegar um copinho, encher com água, tá? E botar uma cartolina, até com um papel normal dá para fazer. Então você pega uma cartolina, bota na borda desse copo, né? Segura, então você tem aqui o copinho cheio d'água, bota a cartolina, vira o copo, tá? E depois tira a mão, mas mantém a cartolina, só tira a mão. O que você vai ver é que o papel não cai, tá? O papel ele fica sustentado aqui. Aí você vai dizer, puxa vida, mas como assim esse papel não cai? Você vai ter isso aqui, ó. É bem bacana de ver. Então o papel permanece aqui, o copo virado com a boca para baixo e a água não cai pelo papel. O que está acontecendo? Então, dando um zoom aqui, ó, fica bem fácil a gente ver o que acontece na cartolina, que seria essa linha aqui para representar aqui a linhazinha da cartolina. O que a gente tem é uma pressão que tende a empurrar a cartolina para fora, que é a pressão da água, ou seja, fluido. Olha lá, pessoal. Então aqui tem água, ó, fluido, aqui aí a cartolina funciona como a parede do fluido que a gente estava vendo, então a água tende a empurrar essa parede aqui para fora, ó, pressão da água empurrando a cartolina para baixo. Mas aqui embaixo da cartolina tem ar, tem pressão atmosférica, da atmosfera que está aqui em volta. E aí, repito, gente, ó, a pressão atmosférica no entorno do copo é compressiva, tendendo a comprimir o copo. Então, aqui embaixo, inclusive, veja, ó, aqui embaixo, inclusive, tem uma pressão para cima, que é a pressão da própria atmosfera. Então, é essa pressão da atmosfera que segura a pressão dessa coluninha de água, e por isso que a cartolina não cai. Tá? Então, tem muita coisa interessante, curiosa aí por trás do comportamento dos fluidos, tá? Então não esqueça, pressão no entorno, ó, pressão de um fluido no entorno aqui do objeto é compressiva. A pressão do fluido nas paredes que o encerram é expansiva, tá bom? Bom, e aí tem várias aplicações curiosas em relação a essa compressão que os fluidos geram. Se eu pego aqui um submarino, né, esse aqui é um submarino de alta profundidade, geralmente são estudos que são feitos para ir a uma profundidade muito maior que o corpo humano conseguiria aguentar de pressão dentro da água. Eles são todos preparados e vão lá para o fundo do mar a pressões altíssimas, tá, pessoal? E aí acabam sendo comprimidos por uma pressão muito maior do que a pressão da nossa atmosfera sozinha aqui fora. O que é interessante é que quando eu tenho diferentes materiais submetidos a essa compressão hidrostática, essa compressão por todos os lados, o próprio volume desse material sofre mudança.
Ou seja, não existe rigidez infinita, tá, pessoal? É lógico que de um dia para o outro, as variações na atmosfera, as variações de pressão na atmosfera não são suficientes para a gente perceber isso a olho nu. Mas no fundo, quando eu boto lá no fundo do mar mesmo, existem variações de pressão, aliás, variações de volume que são efetivas, talvez 2, 3, 4%, 5%, depende do material. Tá? Então, materiais diferentes submetidos aqui a uma força de compressão via pressão por todos os lados, a gente chama isso de compressibilidade. Então, essa relação de compressibilidade. E o contrário também vale, né? Se eu diminuir a pressão no entorno de um objeto, ele tende a expandir um pouquinho. E se eu comprimo, se eu aumento a pressão, ele tende a comprimir um pouquinho. Tá? Então, isso aqui é uma aplicação em que esse fato precisa ser levado em consideração. Tá? Quando a gente joga isso aqui lá para o fundo do mar, os engenheiros precisam se preocupar com o aumento de pressão aqui em volta e eventuais variações de volume que isso aí vai ter. Claro que vai ser pequeno, esse material é bem resistente, mas não vai ser zero, vai ter alguma variação. Tá? Para calcular isso, pessoal, então a gente usa essas duas relações, tá? Que a gente vai entender rapidamente aqui. Então, pessoal, ΔP é a variação de pressão, não é a pressão, tá, pessoal? ΔP é a variação que eu causo aqui entre antes e depois. Então, pressão final menos a pressão inicial, esse é o ΔP. Igual menos B, o B é o módulo de bulk, ou seja, ou módulo de elasticidade volumétrico. É uma propriedade do material. Tá? Então, se eu pego o ar, que é um gás, ele tem um B pequeno, aqui 1 vezes 10 a 5. Tá? Se eu pego água, 2,2 vezes 10 a 9. E o diamante, 4,4 vezes 10 a 11. Tá? Então, ele é bem mais duro, o diamante, e um gás é bem menos duro, vamos colocar assim. Né? Então, esse B tem a ver com a dureza do material. Bom, o ΔV é a variação do volume que esse material vai ter, que esse objeto vai ter. Então, volume final menos o volume inicial é o ΔV. E o VI é o volume inicial, o volume original que tinha a minha caixa. Tá? Então, ΔV, variação do volume em metro cúbico. ΔP, variação da pressão em Pascal. O B é o módulo de bulk, que depende do material. E o C é a compressibilidade do material. Colocando as... Aqui não, né? Isso aqui tá errado, tá, gente? Esquece isso aqui. Deixa eu até cortar. Eu acho que eu copiei de cima para botar a compressibilidade e acabou vindo essa parte de baixo aqui. Então, não. O C é a compressibilidade do material, tá? Beleza. Então, se a gente colocar as unidades aí na brincadeira, você vai ver que o ΔP é em Pascal. Esse termo aqui não tem unidade, né? Porque é volume com volume, variação de volume com volume é tudo metro cúbico, não vai ter unidade. E o B, portanto, ele tem a mesma unidade de pressão pela coerência aqui do sistema. Por isso que vai aparecer aqui Pascal, Pascal, Pascal. E o C, como é o inverso do B, tá, pessoal? Ele é Pascal a menos 1, ou seja, 1 sobre Pascal. Então, só para manter a coerência das unidades aí. Bom, gente, quanto maior for o B, mais duro o material, tá? Então, só para ter uma noção, o diamante aqui desses três é o mais duro e o gás, aqui o ar geralmente tem os menores módulos de bulk em relação a um líquido e um sólido, tá? Que mais? A gente tem um sinal negativo aqui na fórmula, que é muito importante vocês se atentarem, tá? Isso tem a ver com a coerência dos sinais aqui na equação. Veja que se o ΔP é positivo, ou seja, eu aumento a pressão no meu objeto, a pressão final é maior que a inicial, o ΔP é positivo, o volume diminui, então o ΔV é negativo, né? O VF é menor que o VI. Ou seja, eu preciso de um menos aqui para manter a coerência, tá? Se o ΔP é positivo, o volume diminui. Se o ΔP é negativo, eu relaxo a pressão, o volume aumenta um pouco. Então, esses caras têm comportamentos opostos, tá bom? E aí, por isso que tem esse menos aqui na frente. E uma outra observação interessante é que essa razão ΔV sobre V inicial, em geral, é muito pequena. São valores bem menores do que 1, né? Porque a variação de volume é pequena e o volume inicial é macroscópico. Então, sei lá, você tem um volume de 1 metro cúbico e variou o volume 0,001 metro cúbico. Então, a variação é muito pequena comparado ao volume inicial e esse termo, então, ele acaba sendo adimensional, não tem unidade,
é um número muito menor do que 1 e indica a variação percentual do volume. Então, por exemplo, tá, gente? Por exemplo, se o meu ΔV foi 0,01 metro cúbico, que é muito ainda, e o meu volume inicial é 1 metro cúbico, então 0,01 dividido por 1 dá 0,01 vezes 100, 1%. Então, por isso que essa fração aqui, 0,01, equivale a 1%, a variação percentual do volume. Se você multiplicar o resultado dessa fração por 100, você vai ter a variação percentual do volume. E o contrário também vale. Se alguma questão te der a variação percentual do volume, variou 2%. O que isso significa? Significa que essa fração inteira vale 0,02. Tá? Então, ali não pode ser percentual, ali tem que ser um número mesmo por extenso, 0,01, 0,00008, etc. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter a variação percentual do volume, que é esse termo aqui. Beleza, então, gente, já entendi pressão mecânica, já entendi a compressibilidade dos materiais, agora eu posso chamar o que vai aparecer muito para vocês, que é a pressão hidrostática, ou seja, a pressão de uma coluna de fluido em equilíbrio. Seja esse fluido um líquido ou um gás, tanto faz, tem essa grandeza de pressão hidrostática. Então, só para mostrar um exemplo, na realidade, para chegar na fórmula dela, para mostrar que é consequência da mesma pressão mecânica que a gente conhece, só que aplicada aqui para um fluido. Então, eu encho, por exemplo, aqui um aquário com água, tá? Totalmente preenchido aqui com água, e eu quero saber qual é a pressão que essa água exerce na parede do fundo aqui embaixo. Tá? Então, qual que é a pressão exercida pela água que completa esse aquário no fundo do aquário? Essa é a pergunta. Bom, se eu não sei calcular, eu pego a mesma fórmula que eu tinha antes, que a pressão que exerce aqui é a força total que atua aqui dividido pela área da atuação, que é a área aqui do fundo, né? Então, pressão é a força pela área. Pessoal, a força que a água exerce aqui embaixo é o próprio peso da água. Então, o peso da água atuando aqui dividido pela área do fundo. E quem é a área do fundo? Aí você pega as dimensões aqui do paralelepípedo, né? Então, comprimento, largura, altura, e aí a área do fundo é simplesmente o comprimento vezes a largura, a área desse retângulo. Tá? Então, o peso da água é a massa de água vezes a gravidade, como a gente já conhece há milhões de anos, né? O peso de qualquer coisa, massa vezes a gravidade. Então, massa de água vezes a gravidade dividido por C vezes L. Tá? E quem é a massa de água que eu tenho aqui? Bom, nesse caso é muito mais fácil a gente saber o volume, né? Porque eu tenho todas as dimensões da caixa, do que a massa da água que eu tenho aqui. Então, eu posso me lembrar que a massa específica da água é a massa de água pelo volume da água. E aí, a massa de água é simplesmente a massa específica vezes o volume. E o volume desse paralelepípedo é C vezes L vezes H. É o produto aqui das dimensões. Então, massa de água é a densidade da água vezes CLH. Posso jogar lá na minha fórmula anterior. Ó, o C e o L vai cancelar. E aí eu chego finalmente na pressão aqui embaixo. Então, olha que interessante. A pressão que toda essa água exerce aqui embaixo do meu aquário é μGH. μ do líquido, ou seja, μ do fluido que eu tenho aqui. G é a aceleração da gravidade aqui do local. E H é a altura, na verdade, a profundidade aqui do meu aquário. Tá? Então, veja que se a profundidade é grande, né, o H é grande e a pressão vai ser grande. Então, quanto mais fundo eu vou na água, maior a pressão que essa água exerce sobre mim, tá? E outra coisa, gente, que é importante a gente dizer, embora eu tenha feito essa fórmula aqui calculado num exemplo regular, paralelepípedo aqui bonitinho como esse, essa fórmula é geral, tá, pessoal? E ela pode ser aplicada em qualquer ponto do interior aqui do fluido. Isso é muito importante. E para qualquer formato de recipiente, seja uma parte esférica, seja um formato totalmente irregular, fica mais difícil de demonstrar matematicamente, mas o resultado vale, tá?
Então eu fiz aqui a conta no sistema simples, porque eu não sou tolo nem nada, mas o resultado vale para qualquer situação. Então se eu pego a pressão nesse ponto aqui da parede, é μGH também, só que o H só até o ponto. Tá? Se eu quiser a pressão num ponto aqui no meio, μGH, só que o H só até o ponto. Tá, pessoal? Então a fórmula é geral, para qualquer ponto aqui dentro é μGH a pressão que o líquido exerce. Então, lembra de novo, né, que a pressão no ponto do fluido é compressiva e nas paredes é expansiva. Então, olha lá, se eu quero a pressão nesse ponto aqui do fluido, pessoal, interno ao fluido, μGH. Tá? O H só do ponto é a profundidade do ponto até a superfície aqui, tá? Esse é o H. E a pressão é por todos os lados, a pressão é compressiva. De novo, a gente falou, só estou repetindo. E nas paredes, né, se eu quiser calcular num ponto aqui da parede, a pressão é expansiva. Então, esse líquido empurra as paredes para fora e comprime os pontos dentro dele, ou os objetos ali dentro dele, tá bom? Inclusive por baixo. Tá, gente? Cuidado, hein? Então, a pressão num ponto do fluido é compressiva e nas paredes, ó, é sempre expansiva. É importante a gente saber disso. Bom, para mostrar essa relação entre a pressão e a altura, olha que interessante, né? Quanto mais fundo eu vou, a relação com a profundidade, quanto mais fundo eu vou, maior a pressão exercida na parede, ó. Então, veja que eu tenho 3 furos aqui num recipiente contendo água que está sendo abastecida constantemente pela torneira. E a gente vê que a pressão de saída, a velocidade de saída do fluido aqui embaixo, ó, é maior do que a velocidade de saída anterior. Então, realmente, a pressão vai depender da profundidade aqui que a gente está. Tá? Quanto mais fundo, maior a pressão expansiva nas paredes. Tá, beleza? Então, um experimentozinho legal que mostra essa variação de pressão com a altura que a gente atingiu aqui no slide anterior. Então veja aqui, pessoal, muito importante essas conclusões que a gente tira a partir da análise dessa fórmula. Primeiro, a pressão hidrostática não depende da forma do recipiente. Aí você vai dizer, puxa vida, como assim? Tá aqui, ó. A pressão hidrostática só depende da massa específica, da gravidade e da profundidade. A gente viu que a forma que tem a ver com a área da base ali, ela cancelou na hora que a gente estava demonstrando a nossa relação. Então, a pressão hidrostática não depende da forma do recipiente. Da mesma forma, a pressão hidrostática não depende do volume do líquido no recipiente, só depende da massa específica dele. Se o líquido é mais denso, ele gera maior pressão num ponto lá dentro, na mesma profundidade. Tá? Então, líquidos mais densos, claro, geram maiores pressões, mas não depende do volume de líquido, só depende da profundidade desse líquido. Está aqui colocado, tá, pessoal? A pressão hidrostática é diretamente proporcional à profundidade, ou seja, essa relação de proporcionalidade matemática, nossa velha conhecida, né? Se eu dobro a profundidade, a pressão que o líquido exerce ali dobra. Se eu reduzo a profundidade a 1/3 do valor inicial, a pressão que o líquido exerce ali é 1/3 da pressão que ela exercia lá embaixo. Então, uma relação direta de proporcionalidade da pressão do líquido e a profundidade do ponto que eu estou considerando. Tá? E a pressão hidrostática também depende, né, como eu falei, da gravidade e da densidade do fluido. Tá? Então, se o fluido é mais denso, gera uma pressão maior num ponto lá dentro dele. E se a gravidade do local também é maior, a pressão exercida também é maior. Ou seja, levar um copo de água para a Lua, onde a gravidade é menor, a pressão da água exercida no fundo do copo vai ser menor lá na Lua do que aqui na Terra. Então, vamos ver um exemplo. Tá? Um exemplo bem legal para vocês desconfundirem essas coisas. Tá? Então, ó, como calcular a pressão que a água exerce no fundo desses 3 recipientes? Então, como calcular a pressão que a água exerce no fundo dos recipientes aqui? Os resultados são iguais ou diferentes? Pergunta. E depois, como calcular a pressão que os 3 recipientes geram sobre o solo agora? Gente, não é a mesma coisa. E tem muita gente que confunde essas duas coisas. Tá? A pressão que os recipientes exercem no solo é uma coisa. A pressão que a água exerce no fundo dos recipientes é outra coisa. Tá, gente? Então, vamos calcular.
Primeiro, para calcular a pressão que a água exerce no fundo dos recipientes, é pressão hidrostática, pressão exercida por uma coluna de fluido em equilíbrio, como está aqui. Então, basta usar a fórmula μgH, tá, pessoal? Essa é a pressão que a água, repito, exerce no fundo dos 3 recipientes. Então, o μ é a densidade da água, o G é a gravidade, que é igual para os 3, e como a altura em relação ao fundo, gente, é igual nos 3 recipientes, a pressão que a água exerce nos 3 é exatamente a mesma. Ou seja, não depende da forma do recipiente, não depende do volume de líquido no recipiente, exatamente como eu falei lá. Tá? Então, a pressão no fundo desses 3 recipientes exercidas pela água é μgH. Se é tudo igual ao μgH nos 3 casos, a pressão que a água exerce é a mesma, tá bom? Agora não confunda. Qual que é a pressão que esses 3 recipientes exercem no solo? Bom, gente, aí não é μgH, aí é pressão de contato, pressão mecânica, que foi como a gente começou falando no início da aula, tá? Então, para você calcular isso, você tem que saber a força que esses 3 recipientes exercem no solo e dividir pela área aí, de contato aqui com o solo. Tá, gente? Então, aí é peso total, água mais recipiente, peso total desses sistemas, dividido pela área do fundo aqui desses 3 recipientes. Aí sim, gente, olha só, como o volume, aí depende do volume, né? Como o volume de água aqui é diferente, como os recipientes têm massas diferentes, porque têm formas diferentes, e como as áreas dos fundos são diferentes, aí aqui pode dar qualquer coisa. Eu não tenho como prever, teria que fazer a conta, peso total aqui dividido pela área de contato, aí eu vou ter a pressão com o solo, tá, gente? Então, cuidado. Agora, a pressão que a água exerce no fundo, μgH, nos 3 casos, vai dar igual. Aí vai dizer, duvido, é muito louco isso, duvido, olha só. Isso aqui é um experimento real, tá aqui o link, se vocês quiserem visitar a página. Eles botaram aqui o medidor de pressão, ó, tá aqui na mesma profundidade de 3 recipientes completamente diferentes, com diferentes quantidades de água. E a gente vê que o medidor de pressão aqui, ó, nos 3, está dando a mesma coisa. Tá? Então, a pressão que o líquido exerce na mesma profundidade aqui, μgH, como o H é o mesmo, o μ é o mesmo, o G é o mesmo resultado. Então, por mais curioso que pareça, e por mais contraintuitivo que pareça, a pressão que a água exerce aqui no fundo é a mesma nos 3 casos. Agora, a pressão que esses 3 sistemas exercem na mesa aqui embaixo, aí não, aí depende da massa total aqui para ser o peso total dividido pela área dessas bases aqui, tá, gente? Aí pode dar diferente. Mas, repito, a pressão da água, nos 3 casos aqui, tá aqui o medidor, tá? É a mesma pressão, bom? Bom, e se eu tiver 2 pontos e quiser comparar a pressão nesses 2 pontos, um resultado interessante, que é um teorema que vai aparecer aqui, é o seguinte, ó. Então, a pressão no ponto A é μgHA, onde a HA é só a profundidade do ponto, como eu já tinha falado. Então, a pressão é compressiva aqui, né, no ponto, tudo repetindo. Então, a pressão em A, μgHA, só a altura do ponto até a superfície, tá bom? Se eu quiser a pressão do ponto B, μgHB, pressão hidrostática, tá? Pressão que o líquido exerce. Então, μgHB, onde HB é a profundidade só do ponto B. Bom, e se eu quiser a diferença de pressão, para vocês verem o que acontece, a diferença de pressão entre esses 2 pontos é simplesmente a pressão final aqui embaixo menos a pressão inicial lá em cima. Então, meu ΔP é PB menos PA. Se eu trocar as fórmulas aqui, então meu ΔP é μgHB menos μgHA. Posso colocar o μ e o G em evidência e vai ficar HB menos HA, que é simplesmente ΔH, que é a variação de altura aqui, pessoal. Então, esse é um teorema interessante que mostra que a diferença de pressão entre 2 pontos dentro de um fluido só depende, pessoal, da diferença de profundidade, só depende do ΔH, porque o μ e o G nos 2 pontos, obviamente, são iguais. Tá? Então, a diferença de pressão só depende da diferença de altura, só depende da diferença de profundidade. Isso aqui se chama teorema de Stevens. Ou seja, se eu tiver 2 pontos, pessoal, olha aqui, ó,
Isso aqui vai ser muito importante para a próxima aula também. Tá? Então, se eu tenho o mesmo fluido e eu tenho 2 pontos aqui, ó, na mesma profundidade, ou seja, no mesmo H em relação à superfície, não é em relação aqui, tá, gente? Ó, cuidado. Esse C, a profundidade dele é em relação à superfície livre aqui do fluido. Então, o H do C é o mesmo H do B. E o H do B e do C é maior que o H aqui do A, ó. Então, a pressão em A é a menor desses 3 pontos e a pressão em B e em C, como está no mesmo H, no mesmo nível horizontal, são pressões iguais, ou seja, não tem diferença de pressão entre B e C. Essa propriedade é muito importante, a gente vai usar ela muito aí na aula que vem, tá? Então, repito, pontos dentro do mesmo líquido em equilíbrio, na mesma profundidade, eles têm a mesma pressão. E a diferença de pressão só depende da diferença de altura. Beleza? E a gente pode calcular ainda a força que o fluido exerce, ou seja, a força de compressão. Se eu boto um submarino lá no fundo do mar, uma pressão hidrostática, uma pressão exercida pela água muito grande, qual que é a força que vai comprimir esse fluido? Se eu boto um balão, tá? Se eu boto o balão aqui no ar, qual é a força que a atmosfera faz para comprimir esse balão? Então, uma das maneiras de você calcular isso é por essa fórmula aqui que a gente viu. A pressão exercida aqui no entorno desses objetos é a força no entorno deles dividido pela área total deles. Tá? Então, basicamente, se você tiver situações em que o meu objeto está submetido a uma pressão de compressão constante por todos os lados, aí basta você multiplicar a pressão constante pela área. Tá? Então, se eu boto esse submarinozinho lá no fundo do mar a uma pressão praticamente constante no entorno dele, então basta você multiplicar essa pressão constante pela área total dele, você vai ter a força de compressão, a força que essa estrutura vai sofrer ali por todos os lados. Tá? Aí você vai dizer, tá, professor, mas espera aí, isso é importante a gente destacar aqui agora. A parte de cima desse submarino vai estar mais próxima da superfície da água que a parte de baixo. Então, a pressão embaixo vai ser sempre maior que a pressão em cima. Verdade, tá, pessoal? Então, na realidade, a pressão ao redor aqui desses objetos sempre vai ter uma variação, mesmo que pequena. E isso vai gerar uma força que a gente vai ver mais para frente, que se chama força de empuxo. Por hora, a gente não vai tratar disso. Se eu considerar que as dimensões do objeto são muito menores que a profundidade que ele se encontra, então eu posso considerar uma pressão média, mais ou menos, aí, tá? Uma pressão mais ou menos constante que comprime esse objeto por todos os lados. Tá? Então, pressão constante vezes a área. Outra coisa, cuidado, não é porque esse objeto está sendo comprimido por uma força aí que você calcula daquele jeito que esse objeto vai sair andando para um lado e para o outro. Porque forças que atuam de um lado e de outro têm um efeito nulo para o movimento desse cara. Então, só quem tem que resistir é a estrutura, tá? Mas essa força de compressão não gera movimento lateral, pode gerar movimento vertical, porque a pressão embaixo é maior que a pressão em cima. Mas, de novo, se eu considerar que a pressão é constante, se eu considerar, na verdade não é, como eu já falei, só para deixar bem claro, tá? Então, essa força do fluido tende a movimentar na vertical, mas na atmosfera, se a pressão é igual por todos os lados, por exemplo, uma aproximação, então não tende a movimentar para lado nenhum. Tá? Mas na realidade, repito de novo, a pressão embaixo é sempre levemente maior que a pressão em cima. Então, mesmo na atmosfera, tem uma tendência de subida, mas a gente não vai falar sobre isso aqui agora. Só quero deixar mais ou menos a ideia da força de compressão aqui no entorno do objeto. Então, é a pressão mais ou menos constante vezes a área total desse objeto, vai te dar a força que essa estrutura vai precisar resistir ali. Bom, se eu quiser fazer então a força que o fluido exerce sobre uma parede de contenção horizontal, então aqui eu tenho um recipiente irregular, tá? E eu tenho uma parede de contenção horizontal, seja o fundo ou seja uma parede qualquer aqui de uma caverna, por exemplo, em cima, né, se ela estiver completamente preenchida com água. Então eu tenho a pressão aqui e eu quero agora a força que o fluido exerce aqui e aqui. Bom, pessoal, nesse caso aí aqui não tem aproximação, tá?
como essa parede é horizontal e essa parede é horizontal, e pontos na horizontal estão submetidos a uma pressão igual, ou seja, uma pressão constante, então nas paredes horizontais não tem dúvida, eu posso usar sem aproximação nenhuma essa fórmula aqui. Tá? Então a força nessas paredes horizontais é a pressão constante vezes a área só dessas paredes. Tá? Então a força é a pressão nas paredes constante vezes a área. E a pressão constante nessas paredes aqui é simplesmente um IGH, né, que é o fluido aqui. Então, em relação à superfície, eu pego a profundidade, H, calculo a pressão que o fluido exerce aqui, que a pressão que o fluido exerce aqui, multiplico pelas áreas e aí eu vou ter a força nas contenções horizontais desse fluido, tá bom? E se eu quiser uma força sobre uma parede de contenção vertical, gente, aí é muito mais complicado. Mas a gente tem que saber fazer também, não tem como correr aí do problema. Tá? Então, olha só, uma piscinona e um aquário de largura aqui L, e eu só botei essa dimensão porque eu quero calcular só nessa parede vertical aqui. Então, eu quero a força exercida pelo fluido sobre essa parede de contenção vertical. E aí? Bom, você pode dizer, tá, beleza, vou usar a mesma fórmula que antes, né? A força é a pressão constante vezes a área. Mas espera aí, pessoal, essa parede aqui agora é vertical, é mais complicado, porque a pressão depende da profundidade. Então, para diferentes profundidades aqui da parede, eu vou ter diferentes pressões. Então, não posso usar simplesmente essa fórmula. Ou seja, eu vou ter que fazer uma análise infinitesimal, ou seja, pequenos pedacinhos de parede que vão estar submetidos a uma pressão constante, tá? E aí eu vou ter que integrar, então é mais ou menos parecido, só para vocês entenderem a lógica da coisa, se você tiver uma função matemática, sei lá, uma parábola, e eu quero a integral entre dois pontos, que é a área do gráfico, lembra lá de cálculo, eu vou ter que dividir isso em infinitos pedacinhos, calcular a área de infinitos pedacinhos e integrar, daí é fazer a operação integral para calcular a área total. Aqui também eu vou ter que dividir essa parede em vários pedacinhos, calcular a força em cada pedacinho e aí integrar. É a mesma lógica do cálculo, tá, pessoal? Então, ao invés de calcular a força total na parede, eu vou ter que calcular um pedacinho da força, ou seja, um infinitesimal da força, que a gente chama de dF. Então, um dF é um pedacinho da força que vai atuar num pedacinho da parede. E para integrar, então eu vou definir aqui um sistema de eixos, ó, um eixo Y vertical. Vou definir que ele cresce para baixo, ou seja, ele cresce com o aumento da profundidade. Aqui em cima, y igual a 0. Lá embaixo, y igual a h total, que é o h da parede, a altura total da parede. Então, de y0 até yh, eu vou ter meu eixo y e eu vou ter que calcular, então, um pedacinho da força sobre um pedacinho da área da parede. Pessoal, então, esses DF, DA, é muito comum vocês verem isso em física, em cálculo, são os pedacinhos infinitesimais, que são bem pequenininhos, tá? E aí, a hora que eu somo todos esses pedacinhos infinitesimais, a operação matemática é uma integral. É bom ir se ambientando com isso. Então, vamos lá, pessoal. Qual é o pedacinho de parede DA? Olha bem a pergunta que eu estou fazendo. Qual é o pedacinho de parede, o pedacinho de área de parede que está submetido a uma pressão constante? Para eu poder usar essa fórmula. Vou repetir. Qual é o pedacinho de área de parede que está submetido a uma pressão constante? Imagine que eu pegue um pedacinho vertical da parede, uma faixinha vertical da parede. Pergunto, todos os pontos dessa faixa vertical estão submetidos à mesma pressão? Não, porque quanto mais fundo, maior a pressão. Então eu vou ter que pegar um pedacinho de área da parede que seja uma faixa horizontal. Porque na faixa horizontal, todos os pontos da faixa horizontal estão à mesma profundidade, pessoal. Tá? Então, se todos os pontos de uma faixinha horizontal estão na mesma profundidade, repito, todos os pontos, olha lá, todos os pontos dessa faixa horizontal bem fininha têm uma pressão constante.
estão submetidos à mesma pressão. Então, para essa faixa de área pequena, de área dA, de área infinitesimal, para essa área eu posso usar essa fórmula. Tá? Então, repito, para essa área de uma faixinha horizontal eu posso usar essa fórmula. Tá bom. Então, quem é a área dessa faixa? Bom, aí é a geometria básica, né, pessoal? Isso aqui é uma faixa horizontal, retangular. Então, basicamente, eu posso esticar essa faixa aqui só para mostrar, ó. Essa base desse retângulo aqui é a própria base da parede, L, tá bom? E a espessura, né, a altura desse retângulo é uma altura muito pequenininha, infinitesimal. Então, é uma altura infinitesimal do eixo Y, que eu defini aqui para integrar. Então, essa altura infinitesimal é o infinitesimal do eixo Y, ou seja, dy. Esses d's, repito, são os elementos infinitesimais. Mas a lógica da coisa vocês têm que pegar, tá? Então isso aqui é um L, ó, comprimento L total aqui da parede, e aqui dy é só o elemento infinitesimal do eixo Y, que é a altura dessa área. E aí, pessoal, base vezes altura, isso aqui é um retângulo, né? Fica simplesmente L vezes dy. Esse é o pedacinho da área. Então, o pedacinho da área é a base vezes o pedacinho da altura nessa faixa horizontal que a gente definiu aqui. E a pressão constante, nessa faixa, a pressão constante é simplesmente μgh, onde Hzinho, né, é a distância dessa faixa horizontal até a superfície aqui do líquido. Bom, trocamos a pressão, trocamos o elemento de área, então o meu elemento de força, meu infinitesimal de força, é μgh, que é a pressão constante, vezes o elemento de área, que é L dy, tá? Agora, como o meu y igual a zero está aqui em cima, o h, pessoal, o h aqui, ó, é o próprio y, né? Esse aqui é y igual a zero, esse valor aqui tem um certo y, em relação ao zero é o próprio h. Tá? Então, eu posso trocar esse h pelo próprio y, então fica μgy Ly. Esse é o meu elemento de força. Agora é só integrar. Fazer a integral, que é a soma de todas essas faixinhas infinitesimais para pegar a parede inteira. Então, a minha força total é a integral de 0 até a força total dos elementos infinitesimais de força. Tá? Que vai ser igual à integral do lado direito, que é a integral de μgy L dy. Integral em relação a y, ó, de 0 até aqui embaixo, até o hzão, que são os limites de integração para eu pegar a força total na parede vertical. Tá? Então, o μ, o g e o L são constantes, eles saem da integral, ficou só integral de 0 até hzão de y dy. Tá? E aí, isso aqui é simplesmente y ao quadrado sobre 2, troca o valor final e inicial, e se vai ter a força total nessa parede vertical, como sendo μgl, hzão quadrado, dividido por 2. Então, essa é a força sobre essa parede vertical total, tá? Gente, não tem jeito, tá? É mais complicado, mas, enfim, engenharia é para isso. A gente tem que ter essas habilidades matemáticas para calcular, inclusive, coisas mais complicadas, tá? Deixa eu só comentar uma outra coisa, que sei lá, às vezes a questão é lazarenta aí, vai pedir para vocês o seguinte: determine a força nessa parede vertical, mas só na metade inferior dessa parede, ou seja, daqui para baixo. Aí você vai dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer? Pessoal, você usa a mesma estrutura matemática, só que muda os limites da integração aqui, tá? Então, se você quiser só na metade inferior, você faz a integral de hzão sobre 2 até hzão. Aí você vai pegar só a metade inferior. Se você quiser a metade superior, você faz de 0 até hzão sobre 2. Quer dizer, você pode saber a força total em segmentos específicos da parede, bastando fazer a integral entre pontos iniciais e finais distintos, tá, gente? Então, não decore essa fórmula. Você tem que decorar o processo, tem que entender o processo, mas os limites de integração aí você pega conforme a pergunta que a questão fez para vocês, tá bom? Então, isso tem tudo a ver, né?
Aqui, ó, segmentos diferentes da parede, aqui também uma hidrelétrica, então saber a força que esse fluido faz nessa parede, saber a força que esse reservatório faz nessa parede, é tudo brincar com essa estrutura que a gente está fazendo ali até agora. Então, realmente tem aplicações aí infinitas, né, na engenharia, nos cálculos que a gente precisa para determinar sistemas reais, né, o comportamento deles. E vamos fazer um exemplo, então, para fechar nossa aula, né? Então, uma pessoa de 80 quilos está de pé sobre uma cadeira de 4 pernas e massa 5 quilos. Então, a cadeira tem os 4 pezinhos e tem massa 5 quilos. A área de contato de cada perna com o solo é circular, então cada pezinho é circular, de diâmetro 2 centímetros. Quando uma das pernas se quebra, qual é o aumento percentual de pressão sobre o solo? Então, se eu tiro uma das perninhas da cadeira, quantos por cento aumenta a pressão sobre o solo que esse sistema exerce no solo? Tá? Então, considere que a força se distribui igualmente entre todas as pernas funcionais, tanto antes quanto depois de uma das pernas se quebrar. Bom, vamos lá, né? Então, pressão é força sobre área. Para a gente poder saber, eu vou ter que calcular isso antes de quebrar, depois de quebrar e ver quantos por cento aumentou essa pressão. Essa é a lógica para resolver, então, essa questão. A força que esse sistema exerce no solo é o peso total do sistema, né? Então, o peso da pessoa mais o peso da cadeira. Não esqueça do peso da cadeira. Então, a força é o peso da pessoa mais o peso da cadeira. Peso é massa vezes a gravidade. Então, massa da pessoa vezes a gravidade, massa da cadeira vezes a gravidade, fazendo a conta, chegar aí 850 newton de força. Tá? E a área? Bom, aí a área é a área do pezinho, que é circular, πr ao quadrado. Se tiver os 4 pezinhos, então a área antes de quebrar é 4 vezes a área de cada pezinho, e a área de cada pezinho, πr ao quadrado, circular, né? Então, ficou 4 vezes πr ao quadrado, o raio é metade do diâmetro, então 1 centímetro, não esqueça, tem que passar para metro, tá, gente? É seguir, então 0,01 metro ao quadrado, você vai chegar aí numa área de 1,26 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Então, essa é a área antes. E aí a pressão antes, né, pessoal? Simplesmente força pela área, força eu tenho, a área eu tenho, resolvo aqui, vai ficar 6,75 vezes 10 a 5 Pascal, ou Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa. Então, essa é a pressão antes de quebrar. Calcula agora depois, né? A área depois é 3 vezes a área do pé. Então, tá aqui o resultado. Calcula a pressão depois, aqui é fazer chovendo molhado, mesmo cálculo, né? Então, calcula a pressão depois. Veja que a pressão é maior, tá? Porque eu reduzi a área de contato e eu tenho a mesma força de contato. Então, a pressão é maior. Volta o que a gente discutiu no início da aula. E aí, dito isso, né, então tenho a pressão antes, tenho a pressão depois, qual é o aumento percentual de pressão? Primeiro eu tenho que saber qual é o aumento de pressão para depois saber a quantos por cento isso se refere. Então, gente, o aumento de pressão é simplesmente a variação, o delta. Toda variação é o delta, que é o valor final menos o valor inicial, né? Então, a variação de pressão é a pressão depois menos a pressão antes, que é esse resultado menos esse, vai dar 2,27 vezes 10 a 5 Pascal. Então, essa é a variação de pressão sobre o solo. Agora, para saber qual é o aumento percentual, então, regrinha de 3, né? O que eu tinha antes corresponde a 100% e a minha variação percentual é x% em cima do valor que eu tinha antes. Então, 6,75 vezes 10 a 5 é 100% e 2,27 é x%, multiplica cruzado, isola o x e você vai chegar que o aumento percentual de pressão sobre o solo é cerca de 33%. Tá? Então, fica 33,6% maior a pressão sobre o solo quando uma das pernas se quebra. Tá? E às vezes esse aumento de pressão é suficiente para quebrar outras pernas e assim por diante. Tá bom? Então, essa é a resposta aí do aumento percentual. Beleza, pessoal? Então é isso aí, nossa aula de hoje. Valeu e até a próxima aula.